Olá, seguidores. O que acontece quando um empresário perde a vida de uma hora para outra, evidenciando assim um crime passional? E se as pessoas da família estiverem envolvidas nesse crime? E se o seu amigo e sócio também estiverem envolvidos nesse crime? Que motivos levaria esse homem a ser morto? Pela mulher, pelo cunhado e pela própria irmã? Pois, seguidores, eu estou falando de um grupo familiar e de um vínculo de amizade que sempre se deram bem. Eram dois casais que viajavam e se divertiam juntos. E tudo parecia perfeito até o dia em que 3 deles comeram o fruto proibido. E o quarto integrante desse grupo descobriu tudo. Só que essa descoberta não era interessante para nenhum dos demais que, por isso, tiraram a vida de Igor Pereto. Seguidores, vamos iniciar falando sobre a vítima. Afinal de contas, quem era Igor Pereto? Um empresário de 27 anos, pai de 2 filhos. Ele tinha um de 8 anos de idade, de um relacionamento anterior com uma ex-companheira que teve, e tinha também um outro menino mais novo, com 5 anos de idade, fruto do seu atual relacionamento com Rafaela, que era a sua mulher, que mantém um envolvimento de alguma forma com a sua morte. Como empresário, ele tinha 3 tipos de negócios bem distintos um do outro. Uma loja de automóveis, negócio o qual o amigo e assassino Mário Vitorino era sócio, uma loja de motos em São Vicente e uma empresa publicitária em Santos. A loja de automóveis era a única que ficava na cidade de Praia Grande, local onde ocorreu os fatos. Igor Pereto tinha bastante irmãos, alguns por parte de pai, um mais novo e um por parte de mãe. E também tinha irmãos comuns aos dois, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Mas somente 2 irmãos de Igor, por parte de pai, se destacam nessa história esdrúxula que eu estou relatando aqui hoje. Eu estou falando do Tiago e da Marcele. O Tiago, que é vereador em São Vicente, local onde reside, e a Marcele, que assim como o Igor, morava na Praia Grande também. O Tiago se envolveu no caso para descobrir e punir os assassinos de Igor, e a Marcele por estar envolvida na morte do irmão. Mas o pior ainda não é isso, seguidores. O pior é que a mulher de Igor, Rafaela, também está envolvida. E o cunhado, que é casado com Marcele, sócio e amigo de Igor, o Mário, foi quem tirou a vida do rapaz. Como já falei no vídeo, Igor deixou 2 filhos, um de 8 e outro de 5 anos que ele teve com Rafaela. E o vereador e irmão do Igor, o Tiago Pereto, está cuidando do menino mais novo dele. De acordo com o relato de Tiago, a Rafaela pediu que a sua esposa buscasse o filho na escola um dia antes do crime, e naquele momento o menino já demonstrou estar com saudades do pai, pois o menino queria saber quando o pai iria buscá-lo. Tiago afirmou ainda que acionou psicólogos para acompanhar o filho de Igor e para os demais familiares diante do caso que aconteceu. Tiago falou que Rafaela e Igor pareciam um casal perfeito, e era essa imagem que os dois passavam para familiares e amigos. Não é à toa que o casal frequentava festas e faziam muitas viagens, juntamente com outro casal também envolvido no caso. E eu estou falando de Marcele, a irmã de Igor, e do marido dela, Mário Vitorino, que era o cunhado, melhor amigo, sócio e executor da vítima. Tiago conta também que, por conta dos compromissos da carreira política, ele não acompanhava o dia a dia do relacionamento do irmão com Rafaela, porém afirmou que Igor
aparentava ser apaixonado pela mulher. Diante da imagem de casal perfeito, o crime contra Igor e a prisão de Rafaela pegou a família de surpresa. Seguidores, tudo aconteceu mais ou menos da seguinte forma. No dia 30 de agosto de 2024, Igor resolveu se reunir com Mário e alguns amigos numa determinada balada, enquanto Rafaela e Marcele saíram juntas para outro lugar. Então aquela noite ficou distribuída assim: Igor e Mário no clube do Bolinha, Rafaela e Marcele no clube da Luluzinha. E foi na madrugada do dia 31 de agosto de 2024 que as coisas começaram a acontecer. Eram 4h37 da manhã quando Marcele chegou no prédio em que morava, acompanhada de Rafaela. E dentro do elevador do prédio, as câmeras identificaram as duas de chamego e uma com a outra. No decorrer desse tempo, Igor estava no carro de Mário após terminarem a noite na balada. E o que aconteceu a seguir, eu vou relatar a vocês a partir de agora. Sobre a dinâmica dos fatos, a partir do momento em que o Igor começou a ficar desconfiado do que estava acontecendo à sua volta, as coisas aconteceram mais ou menos assim. Tudo indica que a Rafaela teve momentos de intimidade com a Marcele no apartamento em que ela morava com o Mário. Só que depois a Rafaela passou a ver a Marcele apenas como um aperitivo. E ela queria o prato principal depois daquilo. E o prato principal para a Rafaela não era o seu marido Igor, e sim o Mário, o marido da Marcele. Se é que vocês me entendem. Então, seguidores, a Rafaela entrou em contato com o Mário por telefone. E no painel do carro do Mário ficou constatado com clareza que a Rafaela estava fazendo contato com ele. O Igor viu, não gostou e começou a questionar o Mário depois disso. A partir daqui tudo ficou péssimo. Eram por volta de 5h40 da manhã quando o Mário chegou ao prédio onde morava juntamente com o Igor. E como a Rafaela ficou sabendo do que aconteceu no carro do Mário e com o rastreador do carro com ela, a Rafaela saiu do apartamento pouco antes dos dois chegarem. Quando eles chegaram, o Mário percebeu que havia esquecido as chaves em casa e o porteiro se negou a abrir a porta do condomínio para os dois. E foi a Marcele, que estava no apartamento, quem fez isso para que eles pudessem entrar. Eles entraram e pegaram o elevador. E as câmeras do elevador registrou um clima tenso entre os dois. Mas tudo piorou depois que o Igor e o Mário entraram no apartamento. E seguidores, eu vou adiantar uma coisa aqui para vocês. Vendo os fatos depois, através de pesquisa e tudo, não foi bem um esquecimento das chaves o que aconteceu com o Mário. Ele não se esqueceu de nada. Mas isso, guardem bem essa informação porque é muito importante. Porque foi a Marcele quem abriu a porta para ele. Isso eu vou relatar para vocês mais adiante, tá? E não se esqueçam, guardem aqui essa informação de que não foi um esquecimento, tá bom? Depois que o Igor entrou com o Mário no apartamento dele, a situação ficou tensa. O Mário e o Igor entraram em luta corporal. O apartamento foi completamente revirado e o desfecho disso tudo foi quando o Mário buscou um objeto pérfuro cortante na cozinha e golpeou o Igor 11 vezes até que ele perdesse a vida. A Marcele estava no apartamento e não tomou nenhuma atitude em defesa do irmão. E paralelo a isso, os vizinhos se sentiram incomodados com o barulho e reclamaram com a síndica. A síndica foi até o apartamento de Mário depois que ele já havia saído. Porém, Marcele permaneceu lá, mas não respondeu à síndica. E foi assim que a síndica decidiu tomar uma atitude. É claro que a polícia não ficou de braços cruzados diante da situação. A polícia foi acionada, tanto a militar quanto a civil, na sequência. E de acordo com o burburinho, a polícia acreditava que Igor estava junto com a mulher no apartamento. Como a campainha foi tocada diversas vezes e ninguém abria a porta, a síndica chamou um chaveiro
para que a porta fosse então aberta. E quando isso aconteceu, a polícia notou sinais de ketchup humano já no corredor. Notaram o imóvel revirado e, por fim, encontraram o corpo sem vida do Igor caído em um quarto próximo à janela. A polícia ainda revirou o apartamento em busca da Rafaela, porém ela não estava mais ali. Agora, seguidores, eu vou falar a vocês um pouco sobre a relação existente entre a Rafaela e a Marcele, que são respectivamente viúva e irmã do Igor. As duas mantinham uma relação muito próxima, e isso pode ser visto claramente em publicações nas redes sociais. Há vídeos publicados no TikTok de Rafaela que mostram a relação entre as duas. Em uma das postagens, inclusive, elas aparecem com o rosto colado uma na outra. Há publicações, inclusive, das duas juntas com registros de diversas fotos e vídeos em momentos diferentes, como na praia, treinando em festas e em viagens e etc. A Rafaela escreveu em uma de suas postagens, se referindo à cunhada, o seguinte: além de ser linda por fora, é maravilhosa por dentro. Você é minha princesa. Te amo. Seguidores, logo depois dos fatos, Mário fugiu para não ser preso em flagrante pelo crime que cometeu. Na fuga, Mário usou o seu carro, deixando Marcele e Rafaela para trás. O carro utilizado por Mário foi localizado por policiais civis de Praia Grande, próximo a uma agência dos Correios em Pindamonhangaba. Após uma perícia, ele foi levado à Delegacia de Investigações Gerais de Praia Grande na noite de 5 de setembro de 2024. As imagens gravadas pelo repórter Matheus Crossi, da TV Tribuna, mostram que o câmbio e o banco tinham marcas que aparentemente parecessem ketchup humano. Uma garrafa com marcas parecidas também foi encontrada jogada no chão do veículo. Tiago relatou como soube da morte do irmão e como isso impactou na sua família, e em relação a isso ele disse o seguinte: quando recebemos a notícia, começamos a procurar, pois até então não sabíamos onde isso tinha acontecido. Sabíamos que tinha havido uma briga e uma facada, mas não sabíamos do óbito. E assim, seguidores, Tiago e a família começaram a procurar por Igor nos hospitais até descobrirem que ele havia sido encontrado morto no apartamento de Marcele, a sua outra irmã. E nesse momento, Tiago ficou chocado ao saber que Mário fugiu. Para Tiago e os demais integrantes da família, aquilo era uma confissão de culpa. E todos foram pegos de surpresa, considerando a amizade dos dois e a oportunidade profissional que Igor havia dado a Mário. Tiago expressou indignação com a sua irmã Marcele após o crime. Segundo ele, Marcele foi omissa, pois ela viu Igor, que também era seu irmão, ser mortalmente ferido e não reagiu. Com base nisso, Tiago acredita que Marcele deveria ser presa também, porque mesmo sendo irmã de Igor, ela se omitiu e ele perdeu a vida por isso. Maurício Pereto, pai de Igor, Marcele e Tiago, disse que seu genro, Mário Vitorino, era como se fosse um filho para ele. E ele afirma também que se a justiça provar que Marcele participou do crime, ela deverá ser responsabilizada e pagar na justiça da mesma forma que os demais. Bem, seguidores, de acordo com os depoimentos prestados, Rafaela afirmou que tinha um caso com Mário. E o advogado de Marcele, o Dr. Leandro Weissman, alegou que a cliente e Rafaela tiveram um envolvimento amoroso no local antes da chegada de Igor e Mário no apartamento. E o que passa pela minha cabeça, seguidores, é que o pivô dessa tragédia foi a Rafaela, porque ela decidiu liberar geral pelas costas do marido. E quando o Igor descobriu, tudo acabou acontecendo do jeito que aconteceu. O fato, seguidores, é que o Mário fugiu logo depois de ter tirado a vida do Igor, e tanto Marcele quanto a Rafaela se entregaram e foram encaminhadas para a cadeia
República de São Vicente. Naquele dia em que o crime aconteceu, Marcele planejava ir até São Paulo, porém Rafaela teria insistido para sair com a cunhada. Maurício, o pai de Igor, relatou que Marcele e Mário estavam rompidos há aproximadamente 3 meses. E talvez isso justifique o fato de que Mário não teve acesso ao seu prédio na noite em que ele tirou a vida de Igor no apartamento em que morava com a Marcele. E apesar de tudo isso, parece que os dois continuavam casados no papel. O fato, seguidores, é que para Maurício, assim como para mim, o caráter da Rafaela era bastante duvidoso, e a maior parcela de culpa pelo que aconteceu com Igor seria dela. Embora ela não estivesse presente no local do crime, seria dela como sendo o pivô de toda essa tragédia. Maurício entende que Marcele compartilhava detalhes sobre o casamento da cunhada, e ele afirmava que não sabia do paradeiro do Mário, que antes de tudo isso acontecer, ele tinha Mário como um filho, mas que agora ele queria justiça por Igor, mesmo que para isso ele tivesse que buscar Mário onde quer que ele estivesse com suas próprias pernas. Maurício afirmou ainda que a esposa dele, a mãe de Marcele, estava muito abalada com essa situação, mas que para ele essa dor viria em dose dupla, uma vez que Marcele era sua filha tanto quanto Igor, e que ele perdeu os 2 filhos no mesmo dia, Igor, que teve a sua vida ceifada, e Marcele, que participou da trama que tirou a vida do irmão. Maurício entende que Marcele compartilhava detalhes sobre o casamento da cunhada, e ele afirmava que não sabia do paradeiro do Mário, que antes de tudo isso acontecer, ele tinha Mário como um filho, mas que agora ele queria justiça por Igor, mesmo que para isso ele tivesse que buscar Mário onde quer que ele estivesse com suas próprias pernas. Maurício afirmou ainda que a esposa dele, a mãe de Marcele, estava muito abalada com essa situação, mas que para ele essa dor viria em dose dupla, uma vez que Marcele era sua filha tanto quanto Igor, e que ele perdeu os 2 filhos no mesmo dia, Igor, que teve a sua vida ceifada, e Marcele, que participou da trama que tirou a vida do irmão. Na delegacia, Rafaela e Marcele prestaram seus depoimentos, e ali foi declarado que Rafaela, a viúva de Igor, tinha um caso com Mário, como eu já havia falado aqui anteriormente. Na noite do crime, Rafaela saiu do imóvel antes da chegada de Igor, porque ficou com medo da reação dele, pois ela sabia que ele já havia descoberto a troca de mensagens entre ela e Mário. Então, na delegacia, ela confessou o adultério, mas também falou que estava relativamente separada de Igor. E, sinceramente, seguidores, num caso como esse, relativamente é uma palavra que não existe. Ou estava ou não estava. Não sei se vocês concordam comigo. Embora Rafaela não estivesse no cenário do crime no momento em que ele ocorreu, foi aquela ligação que ela fez para o Mário que desencadeou tudo isso. Não podemos nos esquecer desse detalhe. No dia 6 de setembro, Marcele e Rafaela, após se apresentarem na delegacia e prestarem seus depoimentos, foram presas suspeitas de participação no crime que tirou a vida de Igor. Porém, no momento da prisão das duas, o Mário, que foi o executor, estava foragido há 3 dias, desde que ele ficou sabendo que a sua prisão temporária havia sido decretada pela justiça. Agora eu vou começar a falar aqui com vocês sobre as defesas de Rafaela e de Marcele. E para começar eu vou apresentar, neste momento, os argumentos que a Rafaela usou através de seu advogado Marcelo Cruz para se defender nesse caso. Ela confessou o adultério, apesar de deixar claro que estava em fase de separação com o Igor. Mas o ponto que estava sendo levantado naquele momento era a ligação que ela fez ao Mário e que o Igor surpreendeu no carro dele, que foi que desencadeou tudo e tirou a vida do Igor depois. E o que foi que alegado na defesa de Rafaela é que ela saiu antes do local do crime
e que não tinha como saber que o marido seria morto por Mário, e que pensou que Igor teria sido dopado por seu amante, pois Mário disse isso a ela antes. Bem, Marcele foi representada pelo advogado Felipe Pires Campos, e em seu depoimento ela contou aos policiais que Mário estava saindo com Rafaela, porém Marcele só ficou sabendo dessa traição no momento da briga que resultou na morte do Igor. Ela reforçou que foi pressionada por Mário para deixar o imóvel após ele cometer o crime, e reiterou que ainda estava casada com Mário no papel, mas que eles já não moravam mais juntos no mesmo imóvel. Leandro Weissmann, também advogado de Marcele, disse que o crime foi cometido por Mário e que Marcele estava em outro cômodo do imóvel quando o irmão perdeu a vida. Na sequência, ela fugiu do prédio porque foi coagida pelo marido e autor do crime. Seguidores, agora eu vou ter que fazer uma análise aqui dessa defesa dessa moça, uma análise de leigo, tá? Em primeiro lugar, ela descobriu a traição do Mário com a Rafaela somente no momento do crime. Por que ela continuou, então, protegendo os dois, principalmente o Mário, que foi o executor? Por que ela não chegou e não chamou a polícia na hora do crime? Isso é o número 1. Segunda constatação, o advogado disse que ela estava em outro cômodo do apartamento. E eu fico me perguntando, será que todas as paredes daquele apartamento é a prova de som? Que ela não ouviu o tumulto que estava acontecendo em outra peça do apartamento lá, o irmão morrendo e tudo? Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, acredito eu, né? Eu acho que, como falo a reportagem, e eu concordo com isso, eu acho que a Marcela foi omissa, sim. Ela sabia, mesmo estando... Ela podia estar escondida dentro do banheiro do apartamento, mas ela sabia o que estava acontecendo lá dentro, pelo menos auditivamente. E outra coisa, se não pelo irmão, pelo fato de estar sendo traída, descobrir que está sendo traída naquele momento, eu acho que toda mulher traída, ela se transforma numa mulher perigosa, de certa forma. Ela é vingativa. Então, tem coisa que não fecha aí. Mas vamos dar continuidade ao caso. E então, chegou o dia 15 de setembro de 2024. Depois de estar foragido por 2 semanas, o Mário foi encontrado em Torrinha, no interior paulista, e foi levado para a delegacia, onde ele passou por uma audiência de custódia e teve a sua prisão decretada. Nesse momento, seguidores, os 3 envolvidos no crime que tirou a vida do Igor estavam presos: Mário, o cunhado, Rafaela, a viúva, e Marcele, a irmã, e esta última, que é a dona do apartamento. Segundo o advogado de Mário, e tendo como testemunhas Rafaela e Marcele, Mário e Igor entraram em luta corporal no apartamento, e Mário fez uso da faca para se defender, pois o Mário ficou com hematomas no corpo durante a briga com Igor. E um detalhe muito importante aqui, seguidores, que precisa ser falado. O Mário estava foragido, foi encontrado pela polícia, vocês não imaginam onde? Na casa do sogro do Igor, ou seja, na casa do pai da Rafaela. Assimilem isso, por favor, porque até agora eu não consegui assimilar. Durante a audiência de custódia, a defesa de Mário o questionou sobre seus machucados e depois perguntou se ele fez o exame de corpo de delito. Mário apresentou abertamente os seus hematomas, porém disse que não teve oportunidade de fazer o exame de corpo de delito. O juiz perguntou a Mário sobre o tratamento que ele estava recebendo dos agentes públicos com os quais teve contato, e Mário negou ter sofrido qualquer tipo de agressão por parte deles, e assim ficou constatado que não haviam indícios de irregularidade na prisão do Mário. Assim sendo, o juiz manteve a prisão de Mário e determinou que ele fizesse o exame de corpo e delito complementar para que sejam constatadas e descritas as lesões que Mário afirmou ter em seu corpo. E as perguntas do vídeo de hoje são: número 1.
Na opinião de vocês, Mário sabia do relacionamento amoroso entre Marcele e Rafaela? Número 2. Maurício Pereto está agindo corretamente com sua filha Marcele no que se refere a esse caso? Sim, não. Por quê? Interajam comigo nos comentários, seguidores, pois aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores, e agora eu vou navegar pela internet em busca de novos casos para trazer ao canal. Se inscrevam se ainda não forem inscritos, façam seus comentários sempre educadamente para não constrangerem os familiares da vítima, deixem um like, compartilhem o vídeo com os amigos e me sigam na outra rede social vizinha, onde o endereço está aparecendo aqui embaixo. E até o próximo vídeo.